Uma quarta-feira de trabalho que mais parece um dia dentro do final de semana, com a quantidade de opções de trabalho que a gente tem no dia de hoje. O Real Madrid entra em campo na La Liga depois de perder o derby madridista para o Atlético de Madrid. Temos as grandes equipes na Inglaterra entrando em campo na fase de 16avos da Copa da Liga Inglesa. A Inter e o Milan entram em campo na Série A italiana. Um jogo isolado da Copa da Alemanha, do Leipzig contra o Wiesbaden, primeira contra segunda divisão, estilos de jogo completamente diferentes. O atual campeão da Copa do Brasil e agora campeão de tudo, São Paulo, enfrenta o Curitiba num jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Tem Sul-Americana, jogo de ida entre LDU e Defensa e Justiça, e tem esse grandíssimo jogo da semifinal, o jogo de ida da Libertadores entre Fluminense e Internacional no Maracanã. Estamos começando então mais um Bom Dia Mercado. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 27 de setembro. Começamos o nosso planejamento na Série A italiana, no jogo entre Cagliari e Milan. 1h30 da tarde, o Cagliari vive uma fase horrorosa depois de conseguir retornar para a primeira divisão da Itália, e o Milan, depois de ter tomado aquele cacete para a Inter, se recuperou em casa contra o Verona. O Milan ocupa a segunda colocação com 4 vitórias em 5 jogos, tem um saldo de 3, tem 10 gols marcados em 5 jogos, e o Cagliari tem um saldo de -5, ocupa, deixa eu tirar o zoom para vocês conseguirem ver, olha só, a penúltima colocação, o vice-lanterna, com 2 empates e 3 derrotas. Como mandante, o Cagliari empatou uma partida e perdeu outra partida. Como visitante, o Milan venceu 2 das 3 e perdeu uma. Só que essa derrota do Milan foi ainda dentro de casa, no San Siro, né, onde ele joga e a Inter joga também, então não dá para considerar que fora de casa o Milan perdeu o jogo, porque de fato ele estava jogando dentro de casa. Dá pra gente utilizar o nosso PDF de apoio para já começar a entender que essa temporada para o Cagliari vai ser uma temporada muito difícil. Uma equipe que fez muita força para subir, mas que se não se organizar pode bater e voltar logo na primeira temporada. Ainda são poucas partidas, né? O Milan fez poucos jogos fora de casa, então qualquer estatística aqui vai estar muito elevada ou muito baixa, então vai dar a impressão de que o Cagliari é um time ainda mais fraco do que ele de fato é. Então vamos evitar um pouquinho, pelo menos nessa sexta rodada, mas já dá para ter uma noção de que o Cagliari tem muita dificuldade no primeiro tempo, pelo menos nos jogos que fez em casa, e o Milan tem um pouquinho mais de facilidade, e é isso aqui mesmo que a gente busca, tá? O Milan com um pouco mais de imposição. Uma cotação próxima de 1,70 para o Milan. O que a gente vai buscar por aqui? Bom, se você é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, a primeira coisa é ter uma conta numa bolsa esportiva. Então, se você não tem, você vai clicar aqui embaixo na minha parceira Betfair e vai abrir a sua conta para ganhar R$200 de bônus. Se você não sabe utilizar uma bolsa esportiva, você vai clicar aqui embaixo no meu curso theoborges.com e vai fazer ele completo, do iniciante até o avançado. Eu garanto para você que você vai sair desse curso num nível muito mais profissional, entendendo o que é uma bolsa esportiva e de fato trabalhando como um trader esportivo que sabe o que está fazendo. Tá bom? O curso é totalmente gratuito e não tem pegadinha. Beleza? É só você ter esforço. Tem gente que só dá valor quando paga. Não tem problema, não tô aqui para te criticar. Mas esse curso aqui eu tenho certeza que ele vai te ensinar às vezes muito mais do que um curso pago, e eu poderia ter cobrado ele desde 2018, teria colocado vários milhões no meu bolso, mas eu fiz ele gratuito para você. Beleza? Então se esforce. Se você é um trader, então já tem uma conta numa bolsa esportiva como a Betfair, você pode trabalhar com um pouquinho de viés, um pouquinho entre aspas, né? Porque é muito provável que o Cagliari venha para tentar pontuar em casa. Eu não acho que o Cagliari venha para mais uma partida onde ele faça um jogo de marasmo, tá? O cenário do jogo do Cagliari contra a Inter em casa foi um cenário onde ele tentou ser um pouco agressivo, não deu muito certo, tomou o primeiro gol e aí teve que correr atrás do prejuízo, já era tarde demais. Eu imagino mais ou menos isso, tá? Um Cagliari tentando colocar as manguinhas de fora ali, fazer alguma coisa um pouco mais agressiva, mas o Milan tendo muito espaço nos contra-ataques para poder punir o Cagliari. Se você encontrar uma superioridade do Milan acima do esperado, ou seja, o Cagliari com dificuldade de sair jogando, o Cagliari com dificuldade de passar do meio campo, você vai ter aqui uma superioridade clara. E o mercado também vai entender, vai conseguir perceber isso, e a gente vai ter uma cotação do Milan estabilizando. Com a cotação do Milan estabilizando, é muito provável que você tenha oportunidade para trabalhar a favor do Milan ou em correções do preço do Cagliari, tá bom? Então é isso que a gente busca. Se isso não for encontrado, se a gente encontrar o Cagliari tendo facilidade para criar a jogada desde trás, se a gente encontrar um Cagliari passando facilmente do meio campo, finalizando no gol, e o Milan não conseguindo neutralizar esses ataques,
aí a gente tem um jogo aqui de trocação. Um jogo de trocação não é um bom jogo para você trabalhar numa bolsa esportiva em correção de preço, pelo menos não ao não favorito. Se você for trabalhar nesse cenário, provavelmente você vai ter que trabalhar contra o favorito, e aí você já tem que ter uma gestão muito melhor, você tem que ter um método muito mais organizado, tá? Então, muito cuidado. Para trabalhar contra o Cagliari, você precisa de um Milan dominante, tá? E não é porque a fase do Cagliari é ruim que a gente já pode aqui bater na mesa e falar, não, o Cagliari vai jogar mal e ele vai dar ao Milan uma chance do Milan ganhar com facilidade. Não é assim que funciona, tá? Muito por conta do Cagliari estar numa má fase, é que ele provavelmente vai tentar agredir mais o Milan do que o normal, porque é dentro de casa que ele tem que fazer a sua força. Se for para deixar para fora de casa, muito provavelmente o Cagliari vai acabar caindo, tá bom? Se você é Panther, gosto muito de pensar nesse empate anula do Milan ao vivo. O que é o ao vivo, Theo? É você consultar com o nosso querido benefício da dúvida para entender qual é o comportamento do Cagliari. Ah não, o Cagliari está sendo agressivo, ele vai oferecer risco ao Milan, mas essa agressividade do Cagliari é um cobertor curto, porque ele sobe, dá espaço para o Rafael Leão, dá espaço para os jogadores ofensivos do Milan, e o Milan cria muito mais perigo do que o Cagliari. Então dá para a gente pensar nesse empate anula do Milan. É uma situação interessante. Ah não, o Milan está tendo muita dificuldade no primeiro tempo, não consegue contra-atacar, o Cagliari domina o jogo, então eu já fico de fora e eu espero um momento onde o Milan melhore no jogo, e aí como a cotação vai estar mais alta, eu posso até pensar numa dupla chance, né? Pelo momento que vive o Cagliari, é muito provável que se ele estiver na frente do placar, se ele tiver a oportunidade de fazer um gol no Milan, ele não vai usar tanto do contra-ataque para punir o Milan. Ele vai escolher, provavelmente, proteger essa vantagem, fazer a manutenção dessa vantagem. E aí você vai ter o Milan martelando, tentando buscar a situação de finalização de fora da área, penetração na área e, obviamente, também de bola aérea. Nesse caso, se você encontrar o Milan tendo facilidade para chegar próximo do gol, também dá para pensar numa dupla chance, caso o Milan esteja perdendo, tá bom? Não vou te indicar mercado de gols pré-live, os últimos jogos entre eles, olha só, o Milan fora, 2-0 Milan e 1-0 Milan, não foi uma situação assim de tantos gols. E óbvio, para você buscar gols no ao vivo, o favorito ele tem que estar na frente do placar, porque aí você tem a junção do Cagliari que já está em má fase, perdendo momentaneamente, aí tendo que se expor, se desorganizar, puxar a linha lá para cima, não recompor direito, e aí sim vai te dar espaço para trabalhar o mercado de gols, tá bom? Acredito numa vitória apertada do Milan, mas não duvido que o Cagliari possa segurar o Milan aqui, pelo menos no empate. Então, se for trabalhar a favor do Milan, eu não trabalharia seco, trabalharia ali numa situação de dupla chance ou de empate anula. Às 2 horas da tarde na La Liga, o Real Madrid enfrenta o Las Palmas, que veio da segunda divisão. Esse ano o Real Madrid fez 2 partidas no Bernabéu como mandante, venceu as 2. O time tinha feito várias partidas como visitante, a pedido do próprio Real Madrid por conta do final ali das obras. Ainda está no processo de acabamento do Santiago Bernabéu, mas dentro de casa já acumula 2 vitórias em 2 jogos. Não foram vitórias fáceis, tá? Contra o Getafe, o Real Madrid teve que virar o jogo 2-1 e contra o Real Sociedad também teve que virar o jogo 2-1, se eu não estou enganado, tá? E contra o União Berlim foi aquele parto, né? O União Berlim montou aquele ônibus alemão e o Real Madrid teve que vencer no finalzinho com o gol do Cristiano Ronaldo Bellingham, que é um cara que veio para suprir o meio-campo e hoje em dia joga praticamente como um goleador do Real Madrid. 1,20 a cotação do Real Madrid, não vejo nenhum problema nessa cotação, acho que é por aí mesmo. O Las Palmas conseguiu a sua primeira vitória agora recentemente em casa contra o Granada. Fora de casa, o Las Palmas perdeu as últimas 3 partidas por 1-0, isso mostra dificuldade da equipe do Las Palmas, porém qualidade defensiva. Jogar contra o Sevilha, contra o Valência e tomar apenas um gol significa que é uma equipe, na maioria das vezes, que se preocupa mais em defender do que em marcar, né? Então ele pode complicar um pouco da vida do Real Madrid. Não talvez agredindo o Real em contra-ataque como fez o Getafe ou o Real Sociedad, mas talvez dificultando ainda mais a vida do Real Madrid como fez o União Berlim. É claro que nesse tipo de situação, se o Real Madrid achar um gol cedo, ele vai conseguir desbloquear um pouco mais essa defesa, né? Porque aí o Las Palmas, à medida que vai passando as rodadas, você não pontua, não consegue vencer, você começa a se desesperar e você começa a sair para o jogo quando tá perdendo, né? Então se o Real Madrid sair cedo, a gente pode ter um cenário para mais gols do Real, por exemplo, ou para mais gols no jogo, mas até que se prove o contrário, o Real Madrid tende a pegar uma defesa compacta e vai ter que encontrar espaços nessa defesa. Não sei se o Vini Júnior já está recuperado, acredito que não, chegou a sair uma notícia de que ele ficaria no banco contra o Atlético de Madrid, mas não deve demorar muito para o Vinícius estar disponível novamente para vestir a camisa do Real Madrid. Se você é um trader, não tem muito o que inventar por aqui, porque o cenário provavelmente vai ser um Las Palmas compactado, o Real Madrid com a bola. Mesmo que em alguns momentos, na temporada passada, o Real Madrid tenha optado talvez por jogar de maneira mais reativa, dentro de casa com o apoio da torcida,
aí a gente já não sabe se com o teto fechado ou não, né, no jogo do União Berlim. Eu acho que a UEFA pediu para o teto ficar aberto, é ela que decide, mas em jogos da La Liga, na maioria das vezes, o teto do Bernabéu agora fecha e isso causa um ambiente ensurdecedor para a equipe adversária, porque o Real Madrid faz um barulho danado, já fazia, e agora com essa mudança acústica no Bernabéu, isso causa muita pressão na cabeça do adversário. Então eu gosto muito de pensar nesse back favorito no primeiro tempo ao Real. O Real jogando bem, com imposição, recuperação de segunda bola, e essa lateralização da cotação do Real Madrid é o que a gente busca, tá? Se você é Panther, gosto de pensar obviamente na vitória do Real, mas não vou te indicar a vitória do Real Madrid com essa cotação de 1,20. Você pode pensar no cenário de handicap asiático? Pode, porém, você precisa levar em consideração que as últimas derrotas do Las Palmas foi por apenas um gol de diferença. Então, para você pensar num cenário de handicap asiático, o Real Madrid tem que fornecer para você uma oportunidade de vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se você acredita que sim, que dessa vez o Real Madrid não vai sofrer primeiro, que ele não vai tomar tanto susto, que ele não vai ter que virar o placar, que ele não vai ganhar por um gol de diferença como foi contra o Getafe, contra o Real Sociedad e contra a União Berlim. Aí você pode pensar no handicap asiático menos 1,25 para o Real Madrid vencer por 2 gols de diferença, como foi o Sporting ontem, né? Como o cenário que a gente traçou. O Sporting acabou de fato ganhando por 2 gols de diferença. Se vencer por um gol, que é o esperado que o Real Madrid vença por pelo menos um gol, você tem metade da sua stake perdida. É um cenário interessante se você acredita nessa situação onde o Real Madrid tenha uma vitória por 2 gols de diferença. Se acontecer do Las Palmas sair na frente e você não quis pegar esse handicap asiático, você pode pensar numa dupla chance do Real Madrid, já que ele virou o jogo contra o Real Sociedad e o Getafe. Porém, é uma situação onde você pode ainda encontrar uma cotação esmagada, porque se esse gol do Las Palmas for no primeiro tempo, o mercado já vai acreditar, óbvio, muito mais numa virada do Real Madrid, porque ela já aconteceu em outras situações. E aí talvez esse dupla chance do Real esteja muito esmagado, tá? Então o melhor dos mundos, o melhor cenário dos mundos para trabalhar a favor do Real Madrid sem handicap asiático seria uma vitória no segundo tempo. O Real Madrid não conseguiu marcar no primeiro tempo, a cotação subiu, assim como foi contra o União Berlim, né? O Real Madrid teve dificuldade no primeiro tempo, foi marcar um gol lá aos 90. Quem entrou a 1,20, quem entrou a 5, pegou o mesmo gol, só que a recompensa foi muito maior. Então se você puder esperar, mas o Real Madrid marcou com 1 minuto de jogo, eu não peguei o handicap asiático, foi embora, passou a oportunidade, tá? Te aconselho você esperar uma valorização dessa cotação ou então buscar esse handicap asiático do Real Madrid. Para trabalhar a favor de gols, eu queria o Real Madrid na frente. Real Madrid atrás do placar, Real Madrid empatando o jogo, não é um cenário tão interessante assim. Às 15h45 na Série A italiana, temos um jogo aqui com um cheiro de problema. A Inter começa com muito favoritismo contra o Sassuolo, que acabou de dar um cacete na Juventus. O Sassuolo não vive a sua melhor fase nas últimas temporadas. O Sassuolo, ele teve a sua grande fase com o De Zerbi, que é o atual treinador do Brighton. Não é à toa, né, que o Brighton está vivendo essa boa fase. É um excelente treinador. Quando o De Zerbi saiu do Sassuolo, ele acabou perdendo o Locatelli também, que foi para a Juventus, ali no meio-campo, e só sobrou o Berardi. O Berardi é o principal jogador do Sassuolo na construção ofensiva. Bate pênalti, também é o responsável por construir as jogadas da equipe. Então, se o Berardi não estiver em campo, obviamente é um grande problema para o Sassuolo. Não é a melhor temporada do Sassuolo, não vive as melhores temporadas, mas deu um cacete na Juventus. E aqui liga um alerta, né? Porque vem a Inter com 100% de aproveitamento, com apenas um gol sofrido, 14 gols marcados, enfrentar um Sassuolo que está na 12ª colocação, que venceu 2 e perdeu 3, não empatou nenhuma. Uma equipe com saldo de gols negativo, mas que produz gols, né? Uma das equipes que mais marca no campeonato. Por exemplo, o Milan marcou 10, a Inter marcou 14, a Atalanta marcou 10, Juventus e Fiori 11 e o Sassuolo marcou 9. Então o Sassuolo tá próximo ali da galera de cima. Não tem um quê de dar problema nesse jogo? Por quê? Porque a confiança vai estar total na Inter. Todo mundo vai criar uma expectativa danada, né? E não passa uma impressão de problema esse jogo? Um quezinho de problema? Porque geralmente quando a gente vem com muita expectativa, e eu costumo dizer que a expectativa é a mãe da merda, a gente cria uma expectativa danada, a Inter com 100% de aproveitamento, o Sassuolo é aquele time que não empata, só perde ou ganha. Não sei, eu não tô com tanta confiança assim. Eu acho que o Sassuolo pode se engraçar. Isso não quer dizer que a Inter não vai vencer, tá? Eu até coloquei aqui a Inter como provável vitória. Nem coloquei lá nos favoritos que vão se complicar. Mas tem um cheirinho de merda por aqui, então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Os últimos jogos, entre eles, a Inter venceu por 4-2 em casa, venceu por 1-0 e 2-1 fora de casa, perdeu em casa em 2022 por 2-0 e venceu fora por 2-1. Ou seja, a Inter vence mais o Sassuolo, obviamente, do que
que perde. Na maioria das situações, a gente tem um cenário de pelo menos 2 gols. Em algumas situações, a gente tem um ambas marcam acontecendo, tanto quando a Inter jogou fora, quanto quando a Inter recebeu o Sassuolo. Por ter vencido a Juventus agora em casa por 4-2, eu imagino que o Sassuolo venha com uma vontade aqui, né, maior contra a líder Inter, né? E fora de casa, nos 2 jogos que fez, perdeu para o Frosinone por 4-2 e perdeu para o Napoli por 2-0. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que esse jogo pode dar algum problema para a Inter, eu olho para o desempenho do Sassuolo e fora e penso, pô, perdeu para o Frosinone por 4-2, perdeu para o Napoli, que não está tão encaixado ainda mais por uma troca de treinador, não sei, talvez a força do Sassuolo esteja em casa, né, e não necessariamente fora de casa, então talvez a Inter consiga sim, vencer esse jogo sem muitos problemas. Porém, vamos utilizar o benefício da dúvida para a gente não ser pego aqui de surpresa, tá? Se você é um trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, o que você precisa que a Inter forneça para você? Uma imposição muito grande sobre o adversário, não deixando o Sassuolo criar na marcação-pressão e não permitindo que o Sassuolo contra-ataque depois que a Inter suba suas linhas. Isso é o cenário ideal, mas infelizmente nem sempre isso acontece, tá? Mas se acontecer, o preço vai estabilizar, você pode trabalhar a favor da Inter sem problema nenhum. Porém, esse não é um tipo de comportamento muito encontrado nessa Inter, principalmente nessas últimas temporadas. A Inter não costuma jogar amassando o seu adversário. A Inter gosta de chamar o adversário para cima, principalmente os adversários agressivos, como é o caso do Sassuolo. A Inter chama o adversário para cima para poder contra-atacar, para poder ter espaço. Não é que a Inter se fecha lá atrás, ela joga um pouco mais recuada as suas linhas, ela não faz uma marcação tão alta. E obviamente isso gera risco, porque se você está querendo trabalhar a favor da Inter, você está vendo uma Inter dando alguns passos para trás para depois contra-atacar. Isso é um perigo, isso vai assustar o mercado e você vai começar a ter prejuízo na sua posição. Então, muito cuidado, tá? A Inter, na maioria das vezes, ela vai jogar melhor quando ela está vencendo o jogo, porque ela já tem um adversário ainda mais desorganizado e ela pode aplicar uma superioridade quando ela já estiver vencendo o jogo. Mas no jogo empatado, é provável que ela chame um pouco o Sassuolo para cima também. Então pode ser um pouco mais arriscado você se expor ou vir só com essa expectativa para trabalhar a favor da Inter. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória da Inter com essa cotação. Eu entendo que a Inter está com 100% de aproveitamento e eu confio sim que a Inter pode vencer esse jogo. Porém, com esse tipo de cotação, é um risco muito elevado por conta do adversário que a Inter está enfrentando. Não é um Empoli da vida, não é, vamos pegar um outro time por aqui, ó. Não é a Udinese em má fase, não é o Cagliari, não é a Salernitana, é o Sassuolo. E o Sassuolo tem história recente de complicar a vida da Inter, principalmente naquela época do deserto, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Quer trabalhar a favor da Inter? Espera uma valorização. A Inter no final do primeiro tempo, no início do segundo, aí sim jogando um pouco melhor, você pode pegar talvez um empate anula da Inter ou uma vitória da Inter. O Sassuolo na frente do placar, você pode pensar numa Inter dupla chance, mas toma cuidado porque o Sassuolo também contra-ataca. Porém, o que eu gosto muito nesse jogo é o mercado de gols. Vou começar com o over 1,5, não com essa cotação pré-live, obviamente. Gostaria de uma cotação um pouco mais valorizada e ao longo do jogo ela tende a se valorizar se não sair um gol cedo, e também penso no cenário de over 2,5. Nos últimos jogos, 4-2, 1-0, 2-1, 2-0, 2-1. Então o cenário de 2,5 e over 1,5 são bem frequentes. Outra coisa que pode acontecer, ambas marcam. Porém, nessa temporada a Inter só tomou um gol, né? Então o Sassuolo vai ter que passar um dobrado aqui, cortar um dobrado, para conseguir fazer um gol na Inter. Então eu prefiro ficar com esse cenário de over 2,5. Não duvido que a Inter possa vencer esse jogo, mas talvez seja um pouquinho mais complexo do que um jogo contra uma Udinese nessa fase ruim, um Cagliari e tudo mais, tá bom? Cautela, viu? Porque o Sassuolo é um time meio agressivo. Falando em time agressivo, nós temos o Leipzig contra o Wiesbaden às 15h45 na DFB Pokal. Essa fase, assim como todas as fases da Pokal, o jogo é único. Então, a tendência aqui é que a gente tenha uma partida muito mais ousada, muito mais agressiva, porque o estilo de jogo das duas equipes, elas se conectam. O Leipzig é uma equipe hoje que consegue jogar no contra-ataque, mas é uma equipe que consegue propor jogo, que tem agressividade. O Wiesbaden já é uma equipe toda montada para o contra-ataque. E quando está atrás do placar, costuma deixar muito espaço. Isso aconteceu recentemente no último jogo que ele fez dentro de casa. Geralmente é uma equipe que vai jogar compactada, que vai chamar o adversário para cima, e o Leipzig, se caso consiga sair na frente, tende a se compactar ainda mais, porém, quando estiver atrás do placar, se isso acontecer, a tendência é que o Wiesbaden vá para cima e dê muito espaço para o Leipzig contra-atacar. Então a gente pode ter um cenário aqui para bastante gol, tá? Como é uma cotação extremamente esmagada e existe um risco, porque o Leipzig joga fora de casa, vai ter a pressão da torcida do Wiesbaden, eu não vou te indicar a vitória do Leipzig, tá? A gente pode até utilizar um pouco do PDF de apoio e aí a gente pode comparar o desempenho do Wiesbaden na segunda divisão da Alemanha. Recentemente ele subiu, né? No playoff ele bateu o Arminia Bielefeld, que tinha vindo agora recentemente de primeira divisão.
divisão. E o Leipzig fora de casa com 3 jogos e 2 vitórias. Ele perdeu um jogo para o Leverkusen por 3-2, se eu não me engano, foi uma das derrotas do Leipzig aqui fora de casa. O cenário, na minha opinião, não é um cenário tão interessante para match odds, porque por mais que o Wiesbaden ele jogue mais compactado, ele tem um contra-ataque agressivo, então eu não vou te indicar trabalhar match odds por aqui, a não ser que você tenha um cenário realmente de extremo massacre do Leipzig. Aí a cotação tende a estabilizar, você pode até aproveitar. Mas o cenário que eu quero buscar por aqui é o cenário de gols, principalmente se o Leipzig estiver na frente do placar. Vou lembrar para vocês a mesma coisa que eu falei no jogo do Bayern também, né, na DFB Pokal contra o Münster. O Leipzig não precisa golear esse jogo, o Leipzig só precisa vencer. O Leipzig é o atual bicampeão da DFB Pokal. Foi campeão 2 vezes seguidas e agora acabou de ganhar a Supercopa da Alemanha para cima do Bayern de Munique. Então não importa se o Leipzig vencer por 1-0, por 2-0 ou por 7, 8, 9-0. Ou, enfim, se o Wiesbaden marcar algum gol. O que interessa para o Leipzig é a vitória e passar de fase. Porém, caso o Leipzig esteja vencendo e o Wiesbaden comece a agredir, a melhor forma do Leipzig se defender é marcando outro gol. Ou seja, é atacando. Então é provável que a gente tenha esse jogo ainda mais aberto se o grande favorito Leipzig estiver na frente do placar. As cotações de gols vão estar esmagadas, né? Olha só a odd do over 1,5, 1,07, do over 2,5 está com cotação de over 1,5, do 3,5 está com cotação de over 2,5. Então é um cenário de preço onde no pré-live não é indicado fazer nada. Mesmo que você pense num handicap asiático do Leipzig, eu não vou te indicar nada no pré-live. Eu prefiro que você espere o jogo começar, espere o Leipzig sair na frente. Ah, o Leipzig não saiu na frente. Pô, beleza, então o jogo ele tem outro tipo de cenário, porque aí o Wiesbaden tende a se segurar e o Leipzig tende a ir para cima. Aí você pode pensar talvez em buscar uma recuperação do Leipzig no match odds, ou uma dupla chance do Leipzig, ou até no empate anula do Leipzig para pegar uma odd mais alta. Agora, se o rio correr em direção ao mar, se tudo estiver de acordo com o que a gente espera, o Leipzig deve abrir o placar, o Leipzig deve estar em algum momento na frente do placar por aqui. Aí você tem um cenário onde o Wiesbaden não vai se defender tão bem, porque ele vai ter que sair em busca do empate de recuperação, e o Leipzig vai ter o melhor cenário do mundo para se defender, que é atacando. E aí a gente pode ter um cenário de mais gols. Então não te indico nada no pré-live, mas te indico a pensar no mercado de gols se o favorito estiver na frente do placar, desde que você tenha uma cotação mais justa. E para isso acontecer, na maioria das vezes, o tempo ele vai ser mais curto. Então você pode pensar talvez num limite do HT faltando 15 minutos para terminar o primeiro tempo, ou no over limite faltando 15, 10 minutos para terminar o jogo, o Leipzig na frente, ou 2 gols faltando 20, 25 minutos para terminar o jogo. Ou seja, você vai ter menos tempo, mas aí você vai ter uma recompensa maior. Sempre atrelado, obviamente, a uma boa leitura de jogo. Às 19 horas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, campeão de tudo, tem um jogo contra o Curitiba. Esse jogo é válido pela 22ª rodada, né? Um jogo atrasado. O São Paulo é favorito com uma cotação próxima de 1,40, né? Geralmente esse tipo de cotação a gente contesta no Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Porém, a situação do Curitiba realmente é muito complicada. O Curitiba tem 14 pontos em 23 rodadas. E a distância do Curitiba para sair da zona de rebaixamento, se todos os times parassem de jogar agora, o Curitiba teria que somar mais de 12 pontos para conseguir pelo menos colocar ali a cabeça para fora d'água. Então a situação do Curitiba é muito complexa, a sequência do Curitiba não é boa. O Curitiba acabou de tomar um cacete do Vasco fora de casa e vai enfrentar um São Paulo motivado para se afastar da zona de rebaixamento, porque o São Paulo nesse momento está a 3 pontos apenas da zona de rebaixamento. São Paulo acabou se focando muito na Copa do Brasil e também na Sul-Americana e acabou, né, deixando um pouco o Campeonato Brasileiro de lado. Isso por conta do desempenho fora de casa do São Paulo, porque o desempenho em casa é um desempenho relativamente até bom, só que o São Paulo agora campeão, beleza, colocou dinheiro no bolso, tem que subir posição, tem que pensar numa posição melhor. Já está classificado para a Libertadores. Campeão da Copa do Brasil, o São Paulo já garantiu vaga na Libertadores. Porém, tem que se afastar, obviamente, da zona aqui da degola. E é um adversário, não dá para dizer que é um adversário direto, né? Mas é um adversário que está lutando ali também para tentar sair dessa zona. O São Paulo está muito mais fácil de se afastar do que a situação, obviamente, do Curitiba. O São Paulo deve jogar com o que tem de melhor por aqui. Talvez poupe alguns jogadores por conta do desgaste, mas pela fase aqui na tabela de classificação eu não imagino. O que pode acontecer é o Luciano assumir a titularidade do ataque no lugar do Caleri, que deu uma declaração dizendo que estava machucado, que provavelmente vai ficar fora aí até o ano que vem, tá? Eu não tenho certeza se isso já vai acontecer, mas é provável que o Luciano possa alcançar ali essa titularidade. Então devemos ter Nestor, Lucas Moura, Wellington Rato, Luciano, o Pablo Maia, o Alisson, Caio Paulista, o Beraldo, o Diego Costa e o Rafinha com o Rafael no gol. Acredito que é assim que vai jogar
o time do São Paulo, tá? Mas pode acontecer algumas mudanças por conta desse desgaste da final e também essa questão do Caleri. Ainda assim, eu vejo um São Paulo extremamente favorito por aqui. Dentro de casa, o São Paulo venceu 7 das 12 partidas que fez. Foi o primeiro a marcar em 42% dos jogos, poderia ser um pouquinho melhor, né? Falhou em marcar em 33% das partidas, o Curitiba já falha menos em marcar, porém tem uma quantidade de gols marcados de fato menor, e ficou sem sofrer gol em 42% dos jogos. Mostra uma defesa muito sólida. Já o Curitiba sofreu gol em quase todas as partidas e o Curitiba tem a pior defesa da competição. Tomou 51 gols e fora de casa foram 34 gols sofridos, quase uma média de 3 gols por jogo. Além disso, o Curitiba não tem uma intensidade tão grande no começo, né? Não consegue sair tanto na frente do placar e só venceu uma partida fora de casa, se eu não me engano, contra o Goiás, lá ainda quando o Aleph Manga ainda jogava na equipe e tudo mais. No primeiro tempo, o São Paulo não passa tanta confiança, tem até mais vitórias do que o adversário, mas o número de derrotas é alto, então não é um primeiro tempo assim tão chamativo do favorito, porém, o Curitiba tem um número de vitórias baixo, o número de derrotas próximo de 60% e o número de gols sofridos é mais que o dobro do São Paulo. Então é um time muito acessível em relação a ceder oportunidade. O segundo tempo do Curitiba é ainda pior. O time passa de quase 60 para 67% de derrota e passa de 13 para 21 gols sofridos e continua tendo o mesmo número de gols marcados. Já o São Paulo aumenta o poderio ofensivo, né? Praticamente dobra o seu número de gols marcados, aumenta consideravelmente o número de vitórias e reduz o número de derrotas. Então sim, o São Paulo no segundo tempo é bem mais agressivo e bem mais favorito. Nas especialidades de gols, o Curitiba ele acaba tomando bastante gol de cabeça e o São Paulo pode usar esse fundamento para tentar chegar no seu gol se encontrar uma defesa bem compacta. Além disso, nós temos os chutes de fora da área. O Curitiba arrisca bastante nesse fundamento, né? Fez 6 gols nesse fundamento e o São Paulo fez 4. E o Curitiba tomou 11. Isso significa que o Curitiba compactado, né, tentando proteger a vantagem, ele vai ter dificuldade contra as bolas aéreas do adversário, gols de cabeça, e contra finalizações de fora da área. E aqui nós temos que olhar, obviamente, para o Wellington Rato, se ele for jogar. É um cara que provavelmente vai tentar utilizar desse fundamento para chegar ao gol. Então, para você que trabalha em mercado de finalização, pode ser interessante ficar de olho no Wellington Rato. Se você é trader por aqui, o cenário é de cautela. Por quê? O São Paulo vem de ressaca do título. Imagino que o São Paulo tenha comemorado muito esse título que ele nunca tinha ganhado. Então é provável que o São Paulo venha talvez no início um pouco ali, desligado, tá? E o Curitiba deve tentar entrar no 220 para tentar fazer um gol e se proteger, né? Eu acho que é assim que o Curitiba deve tentar jogar, assim como tentou fazer contra o Botafogo fora de casa. Porém, o São Paulo é uma equipe bem organizada defensivamente, já mostrou isso agora contra o Flamengo. Então é bem provável que o São Paulo consiga conter a maioria das situações de jogadas do Curitiba. A não ser que o São Paulo esteja muito fora da casinha nessa quarta-feira. Para você trabalhar a favor do São Paulo por aqui, você precisa de um Curitiba muito acanhado, muito recuado, muito compactado. E eu não tô vendo o Curitiba nessa situação de desespero ficar tão recuado assim. Então é provável que o São Paulo encontre mais espaço nas costas do adversário e não necessariamente uma defesa compactada. Com isso, esse back favorito no primeiro tempo vai ser arriscado, porque o Curitiba ele vai sair pro jogo, tá? Então talvez não seja um jogo tão interessante para você trabalhar a favor do São Paulo no trade, a não ser que o comportamento do Curitiba seja completamente diferente do que a gente está esperando. Se você é Panther, eu acredito numa vitória do São Paulo, independente se é uma vitória para abrir placar e manter e aumentar, ou uma vitória talvez de virada, porque pode acontecer, né? A defesa do Curitiba é bem vazada e o São Paulo pode aproveitar isso, mas eu não te indico nessa cotação. É uma cotação arriscada, assim como no jogo da Inter, para um adversário que vai jogar de uma maneira mais agressiva. Então, para você trabalhar a favor do São Paulo, eu vejo a possibilidade de você esperar uma valorização desse preço. Se o São Paulo não conseguir marcar no primeiro tempo e o São Paulo não tem um número tão elevado de vitórias no primeiro tempo, você pode tentar buscar uma vitória do São Paulo na segunda etapa ou talvez um empate anula no segundo tempo. E se o Curitiba sair na frente, você pode pensar numa situação de dupla chance. Também gosto muito de pensar no mercado de gols por aqui, tá? O Curitiba tem uma média de quase 3 gols sofridos por jogo e o São Paulo marcou quase 2 gols por partida, então dá para você ficar de olho sim nesse over 1,5 e não duvido que a gente possa ter também um over 2,5. Mas o over 1,5 é bem mais seguro e você esperando uma valorização, você ainda consegue pegar essa cotação mais próxima de 2. 21h30, Copa Libertadores da América, semifinal, jogo de ida no Maracanã, Fluminense Internacional, um jogaço. Fluminense é favorito com uma cotação de 1,85. Antes da gente falar desse jogo, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, que me ajuda demais da conta, ajuda o YouTube a divulgar para novas pessoas. E vou te dar as boas-vindas se você é novo por aqui e pedir para você se inscrever no canal. Vai ser um prazer ter você todos os dias por aqui para a gente planejar o nosso dia, para você aprender mais sobre
trade esportivo e também sobre apostas, né? Eu falo mais sobre trade, mas tento, obviamente, sempre inserir o contexto de apostas pré-jogo por aqui, mesmo eu não sendo um especialista nesse tipo de situação, tá bom? Posso contar com seu like? De verdade? Então, vamos embora. 1,85. O Fluminense tem que fazer a sua força dentro de casa, porque jogar fora de casa, jogar no Beira-Rio não é fácil. E o River Plate já conheceu esse tipo de situação, né? No último jogo, onde o Internacional conseguiu essa vaga para a semifinal. Com o apoio da torcida, o Fluminense provavelmente vai ter mais a posse de bola. Eu não tô vendo um Fluminense tentando jogar de maneira reativa por aqui. Não tô vendo um Fluminense também chamando muito o Internacional para cima para poder jogar daquela maneira que ele gosta, né? Com passes rápidos para chegar na frente do gol, porque é um jogo arriscado, porque se o Internacional encaixar uma marcação-pressão muito forte na saída de bola, ele pode complicar e forçar o Fluminense ao erro. Então eu tô vendo um Fluminense mais agressivo com a posse, tá? E aí a gente tende a ver um Fluminense tendo mais dificuldade para criar e dependendo mais das jogadas individuais do que quando a gente vê um Fluminense mais recuado para encontrar os espaços jogando naquela situação, entre aspas, de risco, né? Que é chamando o adversário para cima. O Internacional, na minha humilde opinião, ele não vem para se classificar no Maracanã. O que eu quero dizer com isso? Ele não vem para vencer o Fluminense do Maracanã a todo custo. Ele pode resolver essa situação em casa. E é um jogo de semifinal que vale muito dinheiro e que vale muito a temporada. Então o principal objetivo do Inter por aqui, e o Inter é muito copeiro, e nesse ponto aqui, o Fluminense não tendo ainda conquistado a Libertadores, é um fator, obviamente, de pressão emocional a mais para o Flu, né? Porque o Inter é muito copeiro. Eu já tive no Beira-Rio em finais de campeonato e a situação lá no Sul, né? Todos os times do Sul, eles gostam muito dessa situação de Copa, eles focam muito mais nas Copas. Então o Internacional não vem para se expor tanto assim no Maracanã. Sabendo que no jogo da volta ele pode, obviamente, utilizar a força da sua casa para resolver a situação. E sabendo disso, o Fluminense tem que tentar fazer um bom resultado em casa, porque levar esse jogo empatado para o Beira-Rio vai ser muito complexo. O Fluminense vai ter que se superar para conseguir vencer o Inter lá dentro. Então eu vejo um Inter muito mais preocupado em tirar os espaços e o Fluminense tendo que jogar com a bola para encontrá-lo, tá bom? Então realmente eu acho que o mercado acertou por aqui, o Fluminense é favorito, até pelo desenho do jogo que a gente está esperando. Podemos utilizar os dados do Campeonato Brasileiro para tentar prever esse jogo? Não. Por quê? Na minha opinião, por mais que a gente consiga tirar informações do lado do Fluminense, do lado do Inter é totalmente diferente. O Inter vai se comportar nesse jogo completamente diferente do que ele se comporta no Campeonato Brasileiro, né? O foco do Inter no Brasileiro esse ano é se classificar para a próxima Libertadores e não necessariamente ganhar o Campeonato Brasileiro. O foco do Inter esse ano é ganhar a Libertadores, ganhar a Copa, ok? Então, a gente olhar só para o Inter no Campeonato Brasileiro vai ser uma situação não tão fidedigna. A gente pode olhar o Fluminense que sai na frente com bastante frequência, que tem uma quantidade de vitórias muito grande, que tem um número de gols sofridos muito baixo, ou seja, marcar gols no Fluminense é muito difícil, né? O Fluminense que tem um domínio maior no segundo tempo do que no primeiro, que tem uma excelente bola aérea e o Fluminense vai tentar utilizar desse fundamento contra o Internacional, obviamente. O Internacional talvez um pouco mais compacto, ele vai tentar usar as bolas aéreas, só que o Fluminense também sofre nesse fundamento. O Fluminense também sofre de bola aérea, tá? Então é bom tomar um pouco de cuidado. Se você é trader e vai trabalhar numa bolsa esportiva, o Fluminense dominando o jogo, com a posse de bola muito grande, conseguindo encontrar espaços, empurrando o Internacional para trás, o Lei é a pior equipe em campo aqui pode ser interessante. Até talvez um back Fluminense. Por quê? Com a força da torcida, o Fluminense vai para cima do Inter. Obviamente, eu não acho que o Fluminense vai fazer um jogo aqui morno. Então a gente pode pensar numa situação de Lei é a pior equipe em campo no Inter. Agora, esse é um cenário de expectativa. O Internacional ele pode abusar dos contra-ataques, ele pode tentar agredir o Fluminense na bola aérea e ele pode causar perigo para esse tipo de situação. Então, utilize o benefício da dúvida e leitura de jogo por aqui, tá? Se você é Panther, eu gosto de pensar em dois cenários. O primeiro é um cenário de empate anula para o Fluminense, com uma cotação um pouco mais valorizada, tá? Talvez ali do meio para o fim do primeiro tempo ou numa situação no segundo tempo, se você estiver vendo o Fluminense martelando, bem próximo do gol, criando situação de perigo, dá para você pensar nesse empate anula do Fluminense. A cotação vai estar um pouco mais valorizada. Agora, se você não encontrar um Fluminense agredindo e um Internacional também criando perigo, eu não trabalharia nesse cenário. Outro cenário que eu gosto bastante de imaginar, mas não gosto de trabalhar, é o cenário de under goals. Under não é minha praia, já falei pra vocês sabem disso, não tenho nada contra, mas não é o meu estilo. Mas eu acredito que o Internacional, assim como no jogo contra o River Plate, no jogo contra o Bolívar, ele não vem pra resolver a classificação nesse primeiro jogo. Perdeu pro River por 2-1, venceu o Bolívar por 1-0, conseguiu segurar o resultado, então eu não consigo ver um Internacional tão agressivo, tão exposto nesse jogo. Por isso a gente pode pensar no cenário de under 2,5 ou 3,5. O 3,5 vai estar muito esmagado, próximo de 1,18. Não é uma cotação
tão boa assim. O 2,5 já vai ser bem mais rentável, mas também bem mais arriscado, com uma cotação próxima de 1,60, tá? Eu consigo ver essa partida com 1 ou 2 gols, mas mais do que isso realmente me impressionaria, tá? Não quer dizer que não vai acontecer. Porém, se for para escolher um dos dois, eu ainda prefiro 3,5, sou um cara bem mais resguardado. Só que posição de under é uma situação que você tem que cuidar, igual um filho. Não adianta você entrar under e fritar um bife, e abrir uma cerveja e ver o jogo. Presta atenção, porque às vezes o jogo fica maluco, o Internacional toma um primeiro gol, sai para cima, o Fluminense vem para cima igual um doido, o jogo que era under vira over. Então toma um pouco de cuidado, tá? Mas eu não vejo um jogo assim de tanta exposição da equipe do Internacional. Eu acho que é um jogo para cartões, um jogo bem pegado, a não ser que seja aquele tipo de juiz que gosta de controlar o jogo sem cartão, mas na maioria das situações um jogo truncado com cartões, né? A possibilidade ali de jogo mais amarrado do Internacional, talvez fazendo aquela cera, tentando levar o jogo na catimba, é copeiro, tá? Não adianta, o time do Internacional é copeiro. E aí a gente pode ter um jogo mais amarrado com menos situações para gol, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre os jogos extras para você complementar a sua grade de trabalho. É óbvio que tem vários outros jogos que eu queria ter me aprofundado por aqui, mas se eu fizesse isso, a gente ia ter 2 horas de planejamento. Então eu vou tentar passar por eles e não esquecer de nenhum, tá? PSV e Go Red Eagles. Jogo interessante para você ficar de olho na vitória do PSV. Os últimos jogos entre eles, esse jogo é 1,45, os últimos jogos entre eles, o PSV venceu as últimas 5 partidas seguidas. Também cabe ficar de olho em gols por aqui. Em Israel, Maccabi Haifa é muito favorito, também acho que é um jogo para vitória dos favoritos por aqui. O Mamelodi Sundowns na África do Sul, também gosto de pensar na vitória deles, time com 100% de aproveitamento até agora, 7 jogos, 7 vitórias. O Aston Villa é uma equipe que tende a vencer o Everton nessa Copa da Liga Inglesa, né? 16 avos. Nos últimos jogos que eles se enfrentaram, o Aston Villa levou a melhor nos últimos 5, né? É um time bem mais agressivo, com uma parte ofensiva melhor, e eu acho que o Everton está mais focado na Premier League. Conseguiu a sua primeira vitória agora contra a equipe do Brentford, que não vive boa fase, mas cuidado, tá? É um jogo para leitura de jogo. Liverpool e Leicester, se fosse para escolher, eu acredito no favoritismo do Liverpool, até porque o Leicester, o foco é voltar para a Premier League, agora o Leicester está focado na Championship. Mas ultimamente tem sido jogos para gols, tá? Então não duvido que a gente possa ter um over 1,5, 2,5 por aqui. Napoli e Udinese às 15h45. O Napoli é favorito, acredito nesse favoritismo por conta da fase ruim da Udinese. Porém, o Napoli não está jogando nada depois que trocou de treinador, tá? Falta muito ainda para o Napoli para ele tentar voltar a proteger, né, a disputar o título novamente. Então, se fosse para confiar na vitória do Napoli cego assim, não confiaria. Acho que é um time para você acompanhar com muita cautela e com muita leitura de jogo, sempre no ao vivo, tá? O favoritismo do Napoli vai muito mais pela fase ruim do time da Udinese. E o outro favorito que pode vencer, que deve vencer, é o Rangers na Copa da Escócia contra o Livingston. O Rangers e o Livingston se enfrentaram agora recentemente, no mês passado, foi 4-0 para a equipe do Rangers. Favoritos que podem se complicar. Já falamos do Milan contra o Cagliari, tomar um pouco de cuidado, né, por conta dessa cotação e do estilo de jogo do Cagliari. O Brentford, que não vive boa fase na Premier League contra o Arsenal. Aqui a gente tem que ver se o Arsenal vai focar na competição. Se focar, é muito provável que o Arsenal tenha uma tendência para vencer esse jogo, mas como o Brentford não vem tão bem na Premier League, ele pode tentar nesse jogo da Copa aqui complicar um pouco a vida do Arsenal. Então, cautela. O Chelsea é figurinha carimbada no nosso quadro de favoritos que podem se complicar. Ele nem é mais favorito por aqui. Você já pode ver que o mercado ele já ignorou o fato do Chelsea ter mais camisa que o Brighton. O Brighton já iguala e para mim o favoritismo nesse jogo acaba sendo até do Brighton, tá? A situação do Chelsea ali com o Pochettino tá bem ruim. Lazio e Torino não tem sido fácil confiar na Lazio também, um time que venceu apenas um jogo nesse campeonato, empatou agora com o Monza, merecia até talvez ter perdido o jogo, e o Torino conseguiu um empate contra a Roma, gol do Zapata. O Zapata fez muito bem pro Torino, é muito bom ver o Zapata voltando a jogar bola com destaque, né, na equipe do Torino, que não é uma equipe que vai brigar por muita coisa, mas é aquela equipe de meio de tabela como era o Sassuolo, mas pelo menos é um pouco mais organizada defensivamente. Não acredito nesse favoritismo todo da Lazio aqui não, tá? Acho que é um jogo bem mais truncado. Outro jogo de favorito que pode se complicar é a LDU. A LDU é muito forte na altitude, vai enfrentar um defensa que é muito agressivo nos contra-ataques, tá? É provável que vença a LDU? Sim, mas eu sempre deixo ali uma situação de cautela, porque o defensa é uma equipe muito traiçoeira também. E, se eu não me engano, eles se enfrentaram recentemente, não é? No ano passado, olha só, na casa da LDU 2-2, na casa do defensa 2-1 para a LDU. Então a LDU complicou a vida do defensa fora e o defensa complicou a vida da LDU em casa, que é o cenário desse jogo aqui. Jogo para terminar, que aconteceu há 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, o Ajax contra o Feyenoord. Esse jogo teve uma paralisação por volta dos 50 e blau minutos ali, já estava 3-0 para o Feyenoord, então continua sendo um jogo para gols, né? O Ajax deve vir para cima e se bobear ainda toma mais ainda, mesmo com o jogo paralisado.
paralisado. Às 16 horas temos o grande confronto da Copa da Liga Inglesa nessa fase de 16 avos, que é o City contra o Newcastle. Tem que ver se o Newcastle vai dar um foco muito grande para essa competição. Na maioria das vezes que eles se enfrentam, o City vence, né? 4 vitórias e 1 empate, mas é um adversário cascudo. E eu não sei se o City vai levar todos os titulares, porque o Guardiola tá fazendo aquela manutenção ali de jogadores, né? Já vai ter a ausência do Rodri, então com o Rodri expulso, ele vai cumprir uma dos jogos de suspensões contra o Newcastle. Então a gente já vai ter uma ausência no meio campo e o City pode rodar alguns jogadores. Então eu não viria com toda essa confiança pro City não, tá? E nos jogos extras, o Young Boys enfrenta o St. Gallen lá na Suíça, jogo parelho, tá? Por mais que o Young Boys tenha vencido as últimas 4 das 5 partidas, o mercado considera um jogo parelho por aqui. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, por mais que a gente tenha essa quantidade enorme de jogos. Sempre te aconselho a ter bastante gestão de banca, não deixe sua banca ir embora por conta de um jogo ruim, uma semana ruim, uma sequência ruim, proteja o seu capital, ninguém vai fazer isso por você, tá? Então, comece a ter um carinho melhor pela tua banca, faça uma gestão de banca coerente, siga suas metodologias, não fique inventando moda no meio dos jogos, evite trabalhar com múltiplas, com bingo e essas coisas que vão te dar só um prazer momentâneo, pense no longo prazo. Muito obrigado pela tua companhia, a gente se vê amanhã. Um abraço.